Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. O Z10 Entrevista hoje entrevista uma pessoa muito querida e conhecida na cidade. Vamos conversar agora, saber um pouco da história dele. É o Almir Belarmino da Silva, o vereador Almir Belo. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Almir. Boa noite, Melk. Boa noite, Zona 10. Melk, eu queria falar um pouco da minha trajetória política em União dos Palmares. Em 1976, o saudoso meu pai, José Belarmino da Silva, como era conhecido como José Belo, foi vereador aqui pelo nosso município de União dos Palmares, mas infelizmente, antes de assumir, Deus o levou. E em 2004, o meu irmão, o Belarmino Antônio, ele fez um convite para eu representar a família Belarmino na Câmara de Vereadores aqui de União. No começo, eu me recusei. Eu pedi para que ele lançasse um nome de um dos irmãos meu mais velho, mas ele optou pela minha pessoa. E em 2004, eu saí pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, onde não obtemos êxito, onde eu tive apenas 223 votos e fui para uma nova eleição em 2008, também representando a sigla partidária, o PT, onde a gente, naquela época, eu fui concorrer 9 vagas, viu? Era 11. A Câmara de Vereador naquela época, naquele ano, 2008, ela apresentou um projeto diminuindo de 11 vagas para 9. Isso deixa bem claro que é bom o povo de União ter esse conhecimento, que muita gente esquece disso aí. Eu fui concorrer uma das 9, onde fui o quarto mais votado na época, onde tive 1.005 votos. Fui para uma reeleição em 2012, onde foi uma eleição um pouco complicada para minha pessoa, porque quando eu ganhei pelo PT, a gente era oposição. Fazia parte da oposição na época contra o prefeito Kio, deixo bem claro isso aí, onde em 2010, com 2 anos depois eu de mandato, eu fui fazer parte do governo do Areski. E na época era Genizete, era presidente do partido, e o PT, ele me desfiliou do partido, onde eu fiquei o restante do mandato vereador sem partido. Aí fui para uma reeleição de novo em 2012, aonde o vereador Almir Belo era do governo do Kio, onde ele apoiou a chapa do 45. Eu, vereador, na época, sem partido, e tentei me coligar, na época, nenhum dos partidos da coligação, que na época existia coligação, e não consegui. Isso foi o momento mais difícil nessa toda a trajetória minha. Por quê? Porque a gente sem partido e não ter nem ninguém da coligação aceitar vereador de mandato. Inclusive o próprio 45 que a gente apoiou, fechou a chapa e não aceitou. E eu fiquei naquele momento meio descontragido na época, onde eu queria aqui agradecer publicamente a Romero Bahia. Ele me aceitou eu me filiar no Partido 55, na sigla partidária, que o Beto Bahia ganhou. Isso fique bem claro também, que naquela época a gente era governo, apoiei o 45, mas quem ganhou foi o 55, aonde eu fazia parte como vereador. Esse foi o seu terceiro mandato, né? Foi o meu segundo mandato. Segundo mandato. Isso. É por isso que eu estou falando aqui que foi um momento muito ruim para mim na época. Aí fui de novo para uma reeleição em 2016. Foi onde o meu sobrinho Alan, ele pegou o PDT na época e eu me desfiliei do partido do PSD, que era do partido dos 55, e me filiei no PDT na época. Fui para o terceiro mandato. Graças a Deus a gente obteve
mais uma vitória, com 1.144 votos. Esqueci de falar minha votação do PSD, que era dos 55. Eu tive 1.189 votos em 2012. Fui para o terceiro mandato em 2016 pelo PDT. Me reelegi com 1.144 votos. E naquela época o PDT lançou o nome para majoritária. E eu tive que me desfiliar de novo do PDT para marchar junto do MDB do prefeito Quil. Aonde fui para o quarto mandato, fui o vereador mais votado na época, obtendo 1.527 votos. O Almir Belo vai contar um pouco também da história dele, pessoal. Quem é o Almir Belo? O Almir Belo é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não é bom a pessoa falar da pessoa. Quem tem que falar da pessoa é quem conhece o Almir Belo, não é isso? Mas eu sou uma pessoa amiga, sou pai de 2 filhos, do Almir Belarmino da Silva Júnior. Hoje, graças a Deus, formado em Direito, um advogado exemplar aqui em nosso município. E pai também da Laís Virgínia Belarmino da Silva, hoje enfermeira também, bem querida lá no posto onde ela trabalha, graças a Deus. E o Almir Belo, em relação à carreira política, isso aí só quem tem que dizer é o povo de União. Almir, você é de uma família tradicional na cidade, né? São 9 irmãos, se não me falha a memória aqui. Você é o caçula da família? Hoje eu sou o caçula. A gente era 9, mas Deus levou meu irmão mais novo, que é o Ailton, e levou minha irmã mais velha, que era a Geralda. Vai fazer 2 anos que Deus levou também. Hoje somos 7. Hoje eu sou o caçula da família. Depois de eu vem o Paulo Belarmino. Depois do Paulo vem a Severina Belarmino, que é a mãe do nosso procurador, Dr. Alain. Vem o Djalma Belarmino. Depois vem o Antônio Belarmino, Geraldo Belarmino e o Cício Belarmino. Hoje nós somos 7. 6 homens e uma mulher aqui em União dos Palmares, graças a Deus. E essa família grandiosa morava na zona rural, zona urbana? Sítio Sueca. A gente morava no Sítio Sueca. Quando o meu pai faleceu, a gente morava em União, a gente morava na Vila Kennedy. Aí depois que o meu pai faleceu em 76, onde na época ele ganhou pelo MDB. Seu pai foi vereador também? Pelo MDB, que na época só existia MDB e Arena. Era 2 partidos na época, onde eu faço parte hoje também do MDB, né? Uma história, né, bonita, né? Meu pai faleceu pelo MDB, representando a sigla partidária MDB em 76, e hoje o filho dele também representa até o final de 2024, representando a sigla do MDB. Almir, o seu pai realmente teve uma história muito bonita, foi vereador na cidade de União dos Palmares. Você resgatou essa história bonita. Você era criança na época, você recorda de alguma coisa? Eu recordo. Qual a história que você recorda? Eu recordo os bigu que ele me dava na rural. Me lembro o cheiro da gasolina. Até hoje a gente sente o cheiro da gasolina. E poucas coisas, poucas lembranças. Meu pai acreditou que eu não tenho mais lembrança dele, porque eu acho que quando ele saía para trabalhar eu estava dormindo. Quando ele chegava em casa eu estava dormindo. Que criança, né? Só dá para dormir quando o pai sai de manhã e chega à noite. Você teve uma infância muito sadia, né? Com seus irmãos, brincava. Graças a Deus tem. Seu pai sempre foi o provedor da casa. Isso mesmo. O Almir, me diz uma coisa. Aí o tempo foi passando, vocês vieram morar em União dos Palmares e depois o Almir, já adulto, teve que trabalhar. Qual foi o seu primeiro emprego? Olha, meu primeiro emprego de carteira fichada foi na Cilar Móveis. Do Antônio Carlos, que também foi candidato aqui a vereador, foi candidato a vice-prefeito na época, São Antônio, muito conhecido, Antônio Carlos da Cilar Móveis. Meu primeiro emprego de carteira fichada foi Antônio Carlos, em 88, por aí. E antes disso, eu já fui pegador de carrego, eu já fui vendedor de picolé. Aí depois de São Antônio Carlos, fui trabalhar no Bom Preço, em Maceió. Eu fiz uma inscrição aqui, onde eu pensei de trabalhar aqui, na época existia o Bom Preço, ali onde é a Eliane do Globo, e fui trabalhar em Maceió, na rede Bom Preço. Passei 2 anos lá. Depois que saí do Bom Preço, eu fui para a Associação dos Taxistas. Naquela época,
era triste, não vou mentir, a pessoa trabalhar lá, porque a associação na época não tinha, era um descontrole. Só quem sabe é a gente, quem estiver escutando isso aqui, que trabalhou ou que já fez parte como passageiro, sabe como era aquela época de 92, 93. Foi um início difícil, né? É, isso. O tempo da caravana, né? Caravana. Muita buraqueira, muita perseguição. A gente queria trabalhar honestamente, mas era uma perseguição horrível na época. Aí foi quando o finado Zé de Enoque, ele assumiu a associação, moralizando. Depois veio o Pereira, veio o finado Zé Tavares, que foi também presidente da associação. E eu fiquei de 92 a 2004. Foi quando eu saí e fui candidato a vereador. Aí de lá pra cá a gente tá obtendo êxito aí. E aí como surgiu essa história aí? Você trabalhou como taxista, chegou um momento que a família achou, olha, Almir, assume esse compromisso político, nosso pai já foi vereador, você tem esse perfil, você era muito comunicativo, é comunicativo até hoje. Então o Almir se identificou, né, aceitando o pedido da família para se lançar candidato a vereador. A história conta que o Almir, no primeiro momento, não desistiu desse sonho, até chegar lá. Ou seja, o Almir hoje tem 4 mandatos, né? 4 mandatos. O início, como é que foi o início da vida pública do Almir? O início, para mim, foi bom, mas melhor ainda foi para as pessoas que, de 2008 até hoje, a gente que é vereador, só quem sabe é nós, o tamanho do compromisso que a gente tem com o eleitorado nosso. A gente sabemos que é difícil a carreira do vereador. A gente só sabe o que é quem está lá. Muita gente que está fora quer entrar, mas quando chega lá, é uma coisa que só quem sabe é nós. É um trabalho em que a população julga, às vezes sem conhecer, né? Sem conhecer. Ou seja, fiscalizar, né, realmente sugerir projetos de lei. O Almir tem quantos projetos? Conta aqui pra gente. Veja bem, o meu primeiro mandato foi onde eu apresentei mais projetos na Câmara de Vereador. Inclusive, eu até pedi agora há pouco a Poliana, que ela é secretária lá da Câmara, porque você esquece. Eu vou lembrar aqui de um que foi referente ao patrimônio público, patrimônio vivo, perdão, aqui em nosso município, que foi da minha autoria, onde na época o prefeito era o Kio e ele sancionou a lei e está aí, vingando até hoje. Reconhecer realmente a cultura local, as pessoas que fazem a cultura, que também não é fácil, né? Não é fácil, verdade. E aí você como vereador achou também... Porque na época eu era assessorado pelo Mário Bispo, uma pessoa muito inteligente aqui do nosso município, e ele era o que elaborava os projetos para apresentar na Câmara. A gente tem uma parceria muito boa, porque não é só você apresentar, você também tem uma parceria e a Câmara também aprovar, porque se você não tiver uma parceria, a Câmara ela rejeita o projeto de você. Eu vi muito a população, né? A população realmente sugere muito. O Almir é aberto a ouvir as pessoas, isso é importante, né, para absorver as ideias, colocar no papel e apresentar sendo representante do povo lá no plenário da Câmara. Fala pra gente aí como é o contato do Almir com o povo. O povo sugere, olha, Almir, cria um projeto de lei nesse sentido. E o Almir, como é que o Almir lida com toda essa aproximação aí? Veja bem, há uns anos atrás, muitos moradores me procuraram para eu apresentar projetos que isso é, obviamente, normal, referente a nome de rua. Como vocês sabem aqui, o vereador Almir Belo é uma pessoa pacata, calada na Câmara, que entra... Eu vou citar um exemplo do que falava do vereador Almir Belo. O vereador entra mudo e sai calado. E vários projetos que alguém me procurou referente a isso e outras coisas que eu não me lembro, não me recordo, eu mandava outros vereadores apresentar. Isso é uma realidade, eu não minto, que é a pior coisa do mundo, é você estar falando uma coisa sem ser da sua índole. Muita gente já me procurou e, felizmente, eu, naquele momento, eu mandava para meus companheiros de calçamento de rua, nome de rua, de quebra-mola, que muita gente fala que o vereador só aprende de apresentar quebra-mola, mas que queira que não, é para o bem do nosso município, né? Da população. Inclusive, uma das prerrogativas dos vereadores é realmente
aprovar os nomes das ruas, até para que os Correios tenham, né, a Isso, facilidade de verdade. encontrar aquele endereço, o destinatário. Então é importante. E hoje União dos Palmares é uma cidade organizada, várias ruas com os nomes, calçamento também, e os vereadores fiscalizam tudo isso, sugerindo que seja calçada aquela rua que tem que não tem um calçamento, que seja colocado um nome na rua onde não tem nome ainda. Então os vereadores fiscalizam nesse sentido também, para que o município como um todo possa crescer. E aí o vereador Almir Belo participa muito desse contexto, né, dessa conversa de buscar realmente estreitar os laços da população em gestão. Inclusive a Câmara faz um papel importante, a gente observa, que dialoga de forma muito clara com a população. Isso é importante, né? Isso mesmo, Melk. O vereador em si, só em ele estar na Câmara, aprovando os projetos para o bem do município, aprovando leis, aprovando requerimento, indicações, já é tudo. Já é uma parte que você está fazendo ali a coisa certa para o município. Eu, particularmente, nos meus primeiros mandatos, eu tenho um serviço prestado também na zona rural, onde de 2008, aliás, 2009 até 2020, por aí, até 2020, viu? Eu parei disso 4 anos. A gente tem um serviço prestado na zona rural referente à iluminação pública no nosso município, da zona rural. Isso é importante, né? Essa qualidade de vida que os moradores da zona rural hoje têm, devido a esse olhar, né, especial dos vereadores. Inclusive o Almir Belo tem um carinho imenso pela zona rural, a gente observa isso nas redes sociais, as pessoas também falando. Então a iluminação pública é um ponto importante, além de construção de pontes que são sugeridas também pelo próprio Almir Belo como vereador, né? Isso. A gente, do mandato de 2013 a 2016, onde eu, nas minhas primeiras conversas aqui, eu não votei no Beto, apesar que a gente fizemos parte depois do governo dele. Eu, naquela mudança de governo, sai governo, entra governo, eu fiz um trabalho diferenciado na zona rural. Independente, né? Porque não é bom a pessoa estar falando. Quem sabe é quem tiver acesso a escutar esse programa daqui, ter um pouco de conhecimento. Hoje na zona rural, se eu chegar nos 4 cantos da zona rural, qualquer casa, qualquer sítio, a gente tem um carinho imenso através de um trabalho que eu fiz há uns anos atrás. Isso é importante, né? Esse trabalho legislativo, um trabalho realmente muito especial, né? Valorizando a zona rural, interligando com a zona urbana, e esse trabalho que os vereadores fazem, inclusive o Almir Belo citou alguns trabalhos aqui, né? Iluminação pública, sugestão, né? Melhorias de ruas, nomes de ruas, são um papel exclusivo do vereador que tem que fazer, e o Almir, atento a isso, faz o dever de casa corretamente. E aí, como é essa vivência do Almir na zona rural? O Almir passa mais tempo na zona rural, passa mais tempo na cidade? Conta aqui pra gente. Rapaz, eu acho que eu passo mais tempo da zona rural. Você relembra muito a infância, né? É. A zona rural para você tem uma... Eu sou filho natural da zona rural, né? Nasci no sítio Sueca. Hoje, se a gente chegar... Quer que eu fale o nome de alguns sítios? Pode ser ou não? Pode falar, fica à vontade. Alguns sítios que o Almir conhece. Se eu chegar na As Serra pessoas da... perguntam assim, mas por que o Almir só vive na zona rural? O Almir, ele tem essa ligação forte com a zona rural. A sua infância foi da zona rural, a família é da zona rural. Então, esse pertencimento do Almir realmente aflora, né? As minhas eleições, as 4 eleições que eu ganhei, eu acredito que 50% do meu eleitorado vem da zona rural. Cada região. Serra da Barriga, Serra Preta, Cavaco, Pindoba, Gordo, Serra da Imbira, Areias, Queimada, Sueca, Paus Branco, Serrinha, Duas Barras, Belo Horizonte, Jacinto, Vale da Pelada, Sítio Boa Vista, Sítio Tatu, Piroás, Barro Vermelho, enfim,
Cada sítio desse aí que eu tô falando, sítio Santa Quitéria, bebidas. Cada sítio desse que eu tô falando aqui, seja na casa, se for mulher é Maria, se for homem é José. A gente tem uma casa pra gente comer, no mínimo uma galinhazinha de capoeira. Você conhece muita gente, muita gente conhece o Almir. E cada sítio desse que eu tô falando tem um serviço emprestado. É, né? Pouco mais tem. Almir, a sua mãe, antes de falecer, ela tinha um sonho de ver um filho vereador. E aí, conta aqui pra gente esse período, essa situação familiar, né? Você tinha esse desejo, porque o seu irmão também foi candidato a vereador, né? Isso, o Cícero, meu irmão, também foi candidato a vereador, mas não obteve êxito. Na época eu acredito que foi do governo do Irã Menezes, que ele era motorista na época de Dr. Rosibé. E quando o Rosibé deixou o governo, passou. O Irã foi o prefeito, ele foi também candidato, mas não obteve êxito. E minha mãe, né, ela faleceu em 2003. Ela queria eu que ela tivesse com vida para ver o filho vereador, onde meu pai também foi vereador em 76, como eu acabei de falar. E essa é uma história que deixa muito emocionante, é a minha mãe não ter visto o filho dela atuando como vereador aqui em União dos Palmares. Você pensa nela todos os dias da sua vida? Eu lembro de minha mãe todos os dias. Dona Quitéria Belarmino, uma pessoa que era uma mãe, só quem sabe é Deus e ela. O Alain Belarmino, que foi criada por ela, viu? A minha mãe criou o Dr. Alain e a gente tem uma história muito grande referente a ela. Esse é um momento marcante da sua vida, né? A lembrança da sua mãe. Você conversava muito com a sua mãe? Muito, muito, muito. Falava sobre tudo, sobre trabalho. Trabalho, eu era... Na época morava eu, minha mãe, o meu irmão mais novo, Ailton, que Deus o levou, e Paulo. Era nós três. Agora só quem trabalhava dentro de casa era eu. Aí às vezes eu criticava Paulo, vá trabalhar, que Paulo era mais velho do que eu. Vá trabalhar, rapaz. Mãe vende tudo, né? Mãe também dava incentivo para ele trabalhar e eu trabalhava para arrumar o dinheiro sustentado dentro de casa, uma parte. Que a outra parte era a aposentadoria dela e alguns irmãos que ajudavam na época. Então, realmente uma lembrança, né, que você tem muito forte, da convivência com os irmãos, com a mãe, isso é muito importante, né? Isso. E aí hoje você lamenta, né, sua mãe não poder ter visto o filho assumir pela primeira vez estando na Câmara, hoje já com uma vasta experiência de 4 mandatos, né? Não é para qualquer pessoa. O Almir Belo vem trabalhando, e isso é fruto de um reconhecimento, né? Isso. E aí hoje você olha assim no tempo e recorda todo aquele sofrimento, toda aquela dificuldade do passado, em que o Almir Belo tinha que acordar cedinho para trabalhar, para viajar a Maceió. Aquele tempo era mais difícil porque a estrada não tinha essa qualidade toda. Eu vou me lembrar que você falou aí, agora estou me lembrando aqui na época das caravanas, onde para a pessoa carregar um carro, a gente tinha que pegar o primeiro passageiro. Às vezes eu pegava o primeiro passageiro e o motorista mais velho dizia, não vale, o que vale é o meu. Tinha isso também, né? Tinha. Às vezes eu ia de União para Maceió, chegava lá 8 horas da manhã, vinha de noite. Passava o dia todo lá querendo carregar o carro e não conseguia. Isso era muito ruim, horrível demais. Eita, hoje não. Hoje tem um controle aí, é pelo horário, graças a Deus é mais tranquilo. Então o Almir Belo tem toda uma história, né? Antes de chegar à vida pública. E a caravana que você tanto recorda, que cor era a caravana? Era cor de gogóia. Chamava de gogóia. Era vermelho marajó. Vermelho marajó. Quem quiser fazer a pesquisa aí, vermelho marajó, o cara vê a cor. A caravana equivale hoje às vans, né? É verdade. Atuais, né? Então, a época era caravans, né? Era caravana. E o Almir tinha uma caravana. Era do meu irmão. Do seu irmão. Eu trabalhava para ele, para o Cícero. Aí depois prestei serviço que na época ele vendeu. A mulher dele, a minha cunhada, ela não quis mais. Aí depois que ele vendeu, eu fui trabalhar de motorista. Trabalhei para vários donos de praça hoje, para Juca Basto, para Geraldo do Bode, para Pedro Emiliano, o saudoso Pedro Emiliano, já trabalhei também para ele. Por aí vai. Já trabalhei para Sérgio Bracinho, já fui motorista dele.
Mas nunca tive o carro, viu? Muita gente pensa que eu era dono de carro e praça, mas nunca tive, não. Eu era motorista de praça. Me conta uma coisa aqui. Qual foi o ano que você conseguiu comprar o seu carro próprio? O meu carro próprio eu consegui, foi um Fiat Uno 93, de 2 portas. Aquele ano era zero, era de segunda nada, mão? Quando eu comprei o carro, o primo foi que fez ele todinho, o primo meu. Sabe quem é o primo, né? Ele parece com a gente. O pessoal pensa que é irmão. Comprei o carro, desmontei ele todinho, pintei ele. Aí depois comprei outro Fiat Uno, 2005. Comprei até o pai, o tio do Alvinho. E por aí saí em 2007. Comprei um Celta. Foi quando foi em 2008 eu saí candidato, fiz a campanha nele. Aí depois, quando eu ganhei, comprei um S10, até o Ivan Nunes me apelidava de vereador S10. Por aí vai. Comprei um L200 e comprei uma Hilux, graças a Deus eu tô aí. E você não muda, né? Sempre assim, calmo, tranquilo, né? Comunicativo. Nunca tive vaidade para nada. Minha vaidade eu agradeço a Deus de tudo. Continua o mesmo Almir Belo lá dos anos 90. O que Deus me dá, eu dou. O programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer aqui ao vereador Almir Belo. Muito bom conhecer um pouco da história do Almir, antes de ser político, né? O Almir, pessoa, aquela pessoa que aprendeu desde cedo a trabalhar e aí chegou onde chegou com méritos próprios. Isso é importante. Mas, Almir, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu é que agradeço, Melk. Boa noite a todos os ouvintes do Zona 10. Queria aqui agradecer a minha família pelo apoio que sempre me deu em estar vereador e principalmente ao povo de União dos Palmares. Muito obrigado a todos. fiquem todos com Deus. Hoje conversamos com o vereador Almir Belo aqui no Z10 Entrevista. Até a próxima quinta. Forte abraço.